Olá a todas e todos, aqui é a professora Cristiane Matê, do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A nossa aula de hoje vai abordar metabolismo de lipídios e falaremos então sobre suplementação. Eu trago aqui um artigo que está disponível no Moodle para vocês, do Journal of the International Society of Sports Nutrition, e é justamente um artigo falando sobre pesquisa e recomendações quando se fala de nutrição esportiva. Eu vou abordar alguns aspectos aqui, mas eu convido vocês a entrarem no Moodle e acessarem esse paper. O primeiro suplemento que nós falaremos são os triglicerídeos de cadeia média, conhecidos também como MCTs. Eles são sintetizados a partir do óleo de coco, ele fornece energia, diminui a quebra de glicogênio muscular e melhora o desempenho. Essa é a alegação da empresa que vende. Entretanto, não existe nenhuma evidência científica de que realmente eles funcionem. Nós temos aqui um modelo da estrutura desses triacilglicerídeos de cadeia média. Eles são compostos por ácidos graxos de 8, 10 e 12 carbonos. A carnitina é uma substância análoga à vitamina e importante para o transporte de ácidos graxos para a mitocôndria. Ela é captada pelo músculo se co-ingerida com carboidratos e melhora o desempenho no exercício de resistência. Como nós podemos observar aqui do lado direito, nós temos a função da carnitina participando do transporte de ácidos graxos de cadeia média e longa para dentro da mitocôndria. A alegação muitas vezes das empresas é que a carnitina, a suplementação com carnitina, teria um papel positivo no emagrecimento, mas efetivamente não é o que acontece. Nós não temos limitação na quantidade de carnitina endógena, já que nós produzimos carnitina no nosso metabolismo. Ácidos graxos poliinsaturados, como é o caso do ácido araquidônico, que é da série ômega 6, EPA e DHA, que são da série ômega 3, têm muitas vezes um apelo de suplementação pelas empresas, mostrando que aumenta o VO2 máximo e a síntese proteica muscular, melhoram a recuperação após o exercício lesivo e melhoram a função cognitiva. O que nós temos de evidência científica? Absolutamente nenhum estudo comprovou que possa aumentar o VO2 máximo e nós temos alguma evidência para os demais efeitos com o uso combinado de DHA e EPA. O glicerol faz parte do esqueleto de uma molécula de triacilglicerol e induz a hiperidratação e diminui o estresse do aquecimento. Os efeitos sobre o desempenho são pouco conhecidos. Lecitina e fosfatidilcerina são então fosfolipídios, que estão demonstrados aqui na imagem, e a alegação das empresas é que aumenta o VO2 máximo e o desempenho. Entretanto, não existe nenhuma evidência de que efetivamente tenham esse efeito sobre o desempenho e sobre o VO2 máximo. A colina é um precursor do neurotransmissor acetilcolina e do fosfolipídio lecitina. Melhora o desempenho e diminui a fadiga. Também não temos absolutamente nenhuma evidência desse efeito. A cafeína é uma substância que está presente no café, no mate, no chocolate, no chá verde, em refrigerantes, uma série de alimentos e pode também então ser utilizada como suplemento. Ela melhora o desempenho na maioria dos tipos de treinamentos, exceto no exercício de alta intensidade e curta duração, e melhora o funcionamento cognitivo durante o exercício. Eu trago aqui para vocês a posição standard da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que vai tratar então exatamente dos benefícios e também possíveis efeitos colaterais da utilização de cafeína. Esse artigo está disponível no Moodle. Aqui eu trago uma tabela com a quantidade de cafeína em uma porção de diversos tipos de alimento. Nós temos café, temos chá, temos alguns outros tipos de bebida e também alimentos. A cafeína, uma vez ingerida, é 100% absorvida no estômago num período de 30 a 45 minutos. Uma vez que chega no sangue, ela será então distribuída, podendo ir para diversos órgãos, como é o caso do cérebro. No caso de uma mãe que está amamentando, também passará para o leite e, consequentemente, então chegará no bebê. E no caso de uma grávida, ela passará para a placenta e ela chegará então no fluido amniótico, entrando em contato com o feto. São motivos para a gente ter cuidado, então, no período de administração da cafeína, já que ela pode ter efeitos deletérios sobre o metabolismo de bebês ou fetos antes do nascimento. A cafeína, uma vez então absorvida, ela será metabolizada no fígado,
onde 95 a 99% da cafeína é convertida em paraxantina, teobromina e teofilina, que são os metabólitos ativos da cafeína. Também temos outras variações onde ocorre acetilação e oxidação também dessa molécula de cafeína, e assim então, com esse metabolismo, tornam a cafeína ainda mais hidrossolúvel e ela será eliminada pela urina, então eliminada por um processo de excreção renal. Passando pela barreira hematoencefálica, a cafeína tem seus principais efeitos benéficos que justificam a sua suplementação. Ela atua como um antagonista de receptores adenosinérgicos, aumentando o alerta. Ela aumenta o sistema dopaminérgico, tendo um efeito estimulante, e ela aumenta os níveis de adrenalina, também aumentando o alerta e aumentando a disponibilidade de energia, por exemplo, na forma de ácidos graxos que são mobilizados do tecido adiposo. Eu trago aqui para vocês o resumo de alguns pontos chaves na suplementação com cafeína. Primeiro, de pequenas a moderados benefícios para a utilização de cafeína podem incluir, então, no exercício de endurance, em movimentos de velocidade e na força muscular, em exercícios de sprint, de jumping, de saltos, então, a performance de jogar algum tipo de objeto, né, como é o caso do arremesso, então, de martelo, assim como uma grande quantidade de exercícios aeróbicos e anaeróbicos. O endurance, então, especificamente, ele parece ser a forma de exercício onde ele tem os melhores benefícios ou os maiores benefícios comprovados com evidências científicas para a utilização da cafeína. Quanto à dose, a gente tem uma variação de 3 a 6 miligramas por quilo de massa corporal. Altas doses, como é o caso de doses acima de 9 miligramas por quilo, estão associadas a efeitos colaterais e não estão associadas à melhora no potencial ergogênico da cafeína. Quanto ao período de utilização, ela deve ser utilizada 60 minutos pré-exercício. A cafeína parece então melhorar a performance física tanto em indivíduos treinados quanto em indivíduos não treinados. Existe uma diferença interindividual no exercício e os efeitos adversos também vão ser individuais, então pode afetar o sono, por exemplo, o sentimento de ansiedade, então seguida da ingestão de cafeína. E como foi colocado, né, isso está associado a uma alteração que é individual e está muito associada com variações genéticas no metabolismo da cafeína. Nós temos variações na metabolização, na degradação da cafeína. Existem metabolizadores que são lentos e metabolizadores que são rápidos. Metabolizadores lentos são mais suscetíveis a apresentar esse tipo de efeito colateral. A cafeína, ela tem então um potencial ergogênico, principalmente em exercícios que demandam uma função cognitiva aumentada, incluindo atenção e vigilância. A cafeína ela pode melhorar então a função cognitiva e a performance física em indivíduos que estão em situações de deprivação do sono. É o caso então de algumas provas que têm um tempo muito longo, que ocorrem então em tempos muito longos, né, ao longo do mesmo dia, ou uma competição que vai durar vários dias. Então a cafeína ela teria um papel bastante positivo em melhorar a atenção nesses indivíduos. O uso da cafeína em conjunto com o exercício de endurance, tanto em ambientes muito quentes quanto na altitude, parecem ser bem suportados em doses de 3 a 6 miligramas por quilo e de 4 a 6 miligramas por quilo, respectivamente. Existem algumas fontes alternativas, então, de cafeína. Muitas vezes elas estão em gomas mastigáveis, em enxaguatórios bucais, em géis energéticos de carboidratos. Esse é muito utilizado, inclusive durante as provas. E também em gomas tipo chiclé, que também podem ser utilizadas durante o exercício aeróbico primariamente, né, como ele coloca aqui. Também podem ser utilizados drinks energéticos ou suplementos pré-exercício que contêm cafeína e já se demonstrou que ele tem potencial então de melhorar a performance tanto em exercícios aeróbicos quanto exercícios anaeróbicos.